Catatan Reinaldo Éder. Depois eu te conto a história de Éder Aleixo. Conta. Vamos falar do Vasco agora, já que a gente está no Rio de Janeiro. O Vasco que viveu um momento importante aí da sua história, está no momento de recuperação judicial. E o objetivo é que ele consiga se organizar, né? Pagar uma dívida que chega a quase R$1,5 bilhão de reais, R$1,4 bilhão, segundo o estudo do próprio clube. E ainda em fevereiro, esse pedido de recuperação judicial foi aceito. A decisão foi assinada pela juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Bom, e a gente vai chamar agora para conversar com a gente o presidente da Comissão de Recuperações e Falências da OAB-SBC, o Odair de Moraes Júnior, o advogado. Tudo bem, senhor Odair? Seja muito bem-vindo ao De Primeira, obrigada pela participação. E eu queria começar te perguntando como é que vai se dar nessa recuperação judicial, quais são os procedimentos a partir de agora, como é que o Vasco tem que fazer para que consiga sanar suas dívidas e ser mais saudável financeiramente. Boa tarde, seja bem-vindo novamente ao De Primeira. Boa tarde a todos da mesa, PVC, a todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês do UOL. E falando um pouquinho de Vasco, é uma recuperação judicial bem atípica. E por que eu chamo de bem atípica? Porque quem ingressou em recuperação judicial não foi só o Clube de Regatas Vasco da Gama, mas também a sua SAF, a 777 Carioca. Ou seja, as duas empresas ingressaram com um pedido de recuperação judicial. Isso é inédito no Brasil, é o primeiro caso onde nós temos a SAF e o clube em recuperação judicial e vai ser um caso realmente a ser bem estudado. O juízo da Vara Regional do Rio de Janeiro Empresarial deferiu o processamento da recuperação judicial. Com isso, todas as dívidas do Vasco e da SAF estão suspensas por 180 dias, para que o Vasco apresente um plano de recuperação judicial. PVC, estou aqui com o PVC, com Danilo Lavieri também, então vamos continuar esse papo aqui. PVC. Doutor, eu sei que o Pedrinho, o presidente do Vasco, colocou todo o patrimônio dele, da família dele, à disposição da justiça para o caso das dívidas. O que isso significa na prática? Ou seja, se a SAF do clube ou da 777, se o processo não avançar, o presidente pode perder tudo e é possível dizer quanto este processo é arriscado, pelo que o senhor disse, doutor, de ser inédito? Vamos lá, PVC. Realmente foi a última bala, porque geralmente em todos os outros casos de recuperação judicial de clubes brasileiros, e aqui eu posso citar Curitiba, posso citar Chapecoense, posso citar Paralá Clube, Cruzeiro e outros mais pelo Brasil, nenhum deles a SAF ingressou em recuperação judicial. Ou seja, você tem o clube, a Associação Desportiva em recuperação judicial, e você tem a SAF comandando o futebol e dando o apoio financeiro para que as dívidas da entidade desportiva sejam quitadas. No caso do Vasco, a entidade desportiva e a SAF estão em recuperação judicial. E por que isso aconteceu? Porque existe uma discussão jurídica entre os acionistas da SAF, que é o Vasco enquanto entidade desportiva, e os investidores, a 77 Carioca. Ou seja, o comando dessa SAF era da 77 Carioca e, por uma decisão judicial, passou a ser do Vasco, através do Pedrinho, que é o seu presidente. E foi por determinação do Pedrinho que houve a recuperação judicial com as duas empresas. E foi por essa razão, PVC, que o Pedrinho colocou à disposição o seu patrimônio para que ele pudesse tomar a frente da SAF, ter a gestão da SAF. E, obviamente, que ao colocar o seu patrimônio em garantia do passivo, se a entidade Vasco da Gama ou a SAF não pagar a dívida com seus credores, ele vai sim poder responder com todo o seu patrimônio. O que pode ser, doutor, determinante para dizer se é positivo ou negativo entrar com pedido de recuperação judicial? E aqui, nesse caso, eu coloco o nome do Corinthians. No ano passado, muita gente dizia que não havia saída para o Corinthians a não ser a recuperação judicial, que foi um cenário que o Fred Luz, que participou da gestão, e o presidente Augusto Melo
disseram que não era o que se pretendia fazer. O que é que pode determinar que seja positivo ou negativo, no caso do Corinthians, entrar com um pedido de recuperação judicial? Vamos lá, analisando o Corinthians pontualmente, PVC, o Corinthians realmente é uma dívida bilionária e a sua maior participação da dívida dos credores é a Caixa Econômica Federal, com a dívida da Neoquímica Arena. E essa é uma dívida garantida por alienação fiduciária. O que significa isso? É uma garantia que ela é excluída da recuperação judicial. Então, se nós analisarmos que a dívida do Corinthians hoje é 1,3, 1,4 bilhão, se nós pegarmos que a dívida com a Caixa representa quase 40%, 45% disso, entrar com a recuperação judicial para deixar a Caixa de fora, falando de Corinthians com 600 ou 700 milhões, pela grandeza do clube, pelo nível de arrecadação e também pelo poder da torcida e até da forma que a torcida iria encarar eventualmente um pedido de reestruturação via recuperação judicial, acho que foi isso que está pesando para o Augusto e para os outros conselheiros do clube de, neste momento, não optar pela recuperação. A meu ver, obviamente, humildemente, a meu ver, seria o melhor caminho para reestruturar com tranquilidade o passivo do Corinthians. Mas eles optaram pelo chamado regime centralizado de execuções. É um regime onde o clube tem alguns benefícios, ele consegue também congelar o passivo e fazer um parcelamento alongado, não tão quanto uma recuperação judicial, mas foi uma saída que o clube encontrou neste momento. Mas acredito, PVC, que o que mais pesa para o Corinthians em não ingressar com a recuperação é que o seu maior credor, que é a Caixa Econômica Federal, não entraria na recuperação judicial por conta da garantia fiduciária. Doutor Daí, queria agradecer muito a você pelos esclarecimentos. Acho que é importante, é um tema um pouco mais denso, um pouco mais árido, mas é muito importante a gente trazer aqui para o torcedor, porque é uma parte muito relevante do esporte, né? A gente fala aqui muito de bola rolando, de negociação, mas a gente trazer essa questão financeira, essa parte, é uma seriedade que a gente tem que tratar o esporte dessa forma. Então, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço a atenção de todos vocês, estou sempre à disposição e só deixando aqui que, obviamente, os clubes, todos os brasileiros que estão optando pela recuperação estão sendo munidos na sua reestruturação. Isso é muito importante a gente pontuar para que todos torçam disso. Muito obrigado. Sem dúvida, a saúde financeira é fundamental para os clubes de futebol e tem que ter muita responsabilidade para tratar disso, né? Já agradeço aqui, doutor Daí, de novo. E vou agradecer também Danilo Lavieres. Volte sempre, hein? Estou por aí. Ele está nosso. Ele já é nosso? A gente contratou. Ah, é uma contratação. A nossa janela aqui, ó. Depois da janela de transferência, a gente usou aquela janela. A gente contratou, Danilo Lavieres. Mas eu não vi meu nome em nenhuma manchete de mercado da bola. Aí, porque não foi pênalti. Aí, ó, o nosso mercadão. A gente vai dar um bico no seu joelho, aí vai ser pênalti, aí vai ser manchete. Aí vai ser eu quero a galera do chat para votar aí. Qual janela de transferências, quem foi melhor no mercado? O de primeira ou Palmeiras, hein? Hoje foi te deu uma moral agora, hein, Danilo? Hoje foi de primeira. Comparação, será que eu tô valendo 25